Conceitos básicos de transmissão de dados. O primeiro aspecto que tem que se ver quando se discute a transmissão de dados é a internet, que é o método para como eles são transportados. A internet é a infraestrutura geral de todos os dados conectados por todos os computadores e dispositivos ao redor do mundo. Em especial, os dispositivos que normalmente são usados são os roteadores, os switches, os links e os provedores de internet. A internet ela usa o sistemas que são regras para definir como é transmitido esses dados, que são os protocolos como HTTP, TCP, IP, ou seja, eles mantêm tudo funcionando direitinho, usando os hosts. A internet ela é dividida em partes, etc. As camadas. As camadas são o meio físico, como por exemplo fios metálicos, de cobre, fibras ópticas, que também pode ser wireless, né, tipo Wi-Fi, redes móveis, banda larga. O principal aspecto da internet é a questão do núcleo de dados, né, que são núcleo de redes, que são enviados pelos pacotes, como, por exemplo, para deixá-los mais efetivos e eficientes. A internet são milhares de redes unidas de uma vez, então eles usam a porta de troca de tráfego, o XLPC. Ocorre muita perda e vazão de dados, ou seja, eles têm alguns aspectos que veem porque está atrasando, como processamento, a fila, a transmissão, a propagação, ou seja, o pacote, o roteador, o meio físico e o link. Já se pode perder, se for muito rápido, pode perder alguns conteúdos. Outro aspecto é que a internet ela é subdividida em várias camadas, tipo ah, temos as camadas da arquitetura, que é a aplicação, que dentro dela tem os protocolos HTTP e FTP. Tem a segunda camada, que é a de transporte, que é TCP, UDP. Tem a terceira, que é rede, IP. Tem a quarta, que é o enlace, que é a Ethernet e o Wi-Fi. Tem a quinta, que é a física, que são cabos e ondas, etc. Cada camada ela se comunica com a outra e corresponde a algo no dispositivo. Ou seja, cada uma delas tem dados em cabeçalhos muito específicos. Por exemplo, cada um desses protocolos eles evoluíram de uma forma bem mais arcaica antes. E eles vieram, por exemplo, dos switches, etc., que funcionam melhores. Por exemplo, outra coisa para se discutir é como são enviados os dados. Os dados em si são bits, que são sequências de 1 e 0, que são a linguagem com que a internet que se converte para o computador a questão dos dados de energia, etc. É muito comum que eles se percam quando tenta se fazer rapidamente demais. Ah, ocorre também a vazão, que é o throughput, que é a taxa efetiva de transferência, entre dois pontos mais ou menos. A internet, ela não é uma estrutura muito estática, etc. E por isso, ocorre muito de, como ela funciona em ondas, você perde muito. Ela funciona de uma forma diferente, tipo, quando tem a crista, etc., a energia vai se dissolvendo entre todos eles. E como isso acontece, ocorre a perda de dados, que é que ocorre na maioria das vezes. Por exemplo, quando se aumenta muito a velocidade de envio, se perde, às vezes, os dados, ou eles podem se perder dentro do tráfego da internet, etc. Então, tem isso. Por exemplo, nos receptores, os dados eles têm que ser abertos pelos cabos algumas vezes.
Um outro aspecto que a gente tem que levar em conta é a questão da qualidade do meio físico, por exemplo. Normalmente, alguns cabos eles são feitos em ouro, que é um ouro feito artificialmente, que ele não é de uma qualidade muito boa. Então, pode complicar na perda. O núcleo da rede ele é feito pelo uso de redes de ISPs, que controlam todos os pontos de tráfego, e os pacotes. Por exemplo, os principais pacotes são o TCP, que ele é responsável especificamente por ele é o protocolo de comunicação com a internet, ou seja, ele divide os pacotes. Ele divide as cartas, enumera, envia uma por uma, confirma se cada conteúdo foi recebido e reenvia. Olha, ele é confiável, ele é de conexão orientada, ele controla o fluxo, controle de congestionamento. Dentro dele também tem o TCP. O TCP ele é para transmitir de forma mais confiável. Tem o HTTP, que ele fica junto do IP. Ele é responsável pela aplicação dentro do navegador, ou seja, para definir como em cada lugar específico da internet fica o navegador, o conteúdo, porque assim a gente consegue definir onde está cada conteúdo e junto dele ele fica o ID, que é o código que a gente vê normalmente, pesquisando qualquer coisa no Chrome, fica HTTP, ID, etc. Eles já são usados há muito tempo. Também tem o FTP, que é usado para transferir dados, que é o File Transfer Protocol. Tem o SMTP, que é para envio de e-mails. Tem o IMAP, o POP3. Tem o DNS, que é o Domain Naming System, que é para resolver o domínio do IP. Tem o DHCP, que atribui os IPs. Tem o SSH, que é o Secret Shell. E tem o UDP, que é de transcrição menos confiável, mas muito mais rápida e simples. E olha, não tem garantia de entrega nenhum de streaming, jogos nem nada. Aí tem o IP, que é o endereçamento e roteamento. Ele entrega pacote de host a host. Tem o ISMP, que é o Internet Control Message Protocol, que faz diagnóstico de rede. Tem o Ethernet, que é a comunicação em redes locais, ou seja, LANs, que tem a questão das redes, né? LANs, RANs, que são wireless, ou seja, sem internet, e tem o Wi-Fi, que é a comunicação sem fio, que é usado em celulares e notebooks. Também a gente tem que ver os aparelhos que eles usam, que são switches, os roteadores. O switch ele é usado para ligar vários computadores que estão numa rede local, no LAN. Ou seja, ele recebe os dados de um dispositivo e envia apenas para o destinatário correto dentro da rede. Usa endereço MAC para identificar os dispositivos conectados. Cria um canal de comunicação dedicado entre os dispositivos, evitando colisões. Exemplo, em um escritório de 10 computadores, o switch conecta todos da mesma rede interna. Se o PC envia dados ao PC5, só o PC5 recebe, os outros não são incomodados. Característica: ele trabalha na camada 2, enlace no modelo OCI, mais eficiente que hubs, pode ter entre 4 e 48 portas ou mais. Existem switches gerenciáveis com configurações e não gerenciáveis, plug and play. Roteador router.
O que é o roteador? Um roteador é um dispositivo que liga redes diferentes entre si, como sua rede local, LAN, com a internet WAN. Como funciona? Recebe pacotes de rede interna e envia usando o IP. Faz NAT, Network Address Translation, traduzindo endereços privados para públicos. Também pode atuar como firewall e servidor DHCP. As principais diferenças dele, olha, enquanto o switch é conectar dispositivos da mesma rede, o roteador é de rede diferente, ou seja, o WAN. O endereçamento é MAC no switch, que é a camada 2, enquanto no roteador é no IP, camada 3. Já a questão de envio de dados, o dispositivo certo na LAN, outros roteadores ou nas externas para o roteador. Escritório de redes internas para o switch e acesso à internet para o roteador. E o hub? Um hub é um dispositivo antigo parecido com o switch, mas menos inteligente. Ele envia tudo para todas as portas, gerando muito tráfego desnecessário. Hoje o switch substituiu o hub em praticamente todas as redes. Equipamentos adicionais tem o Access Point, que distribui o Wi-Fi em rede local, tem o Modem, que modula e demodula sinais para conectar as operadoras de internet. Tem o Firewall, que protege a rede contra acessos não autorizados. Tem o servidor DHCP, que atribui IPs automáticos. Ou seja, resumo final: o switch conecta vários dispositivos dentro da mesma rede local. O roteador conecta a sua rede à internet ou a outras redes. Juntos eles formam a base de todos os aparelhos domésticos. Bem, é isso.